Oi, pessoal. Aqui estamos para continuarmos o nosso estudo de direito criminal. No encontro anterior, nós estávamos falando do dolo e da negligência, que o Código denomina de culpa, como elementos da conduta. A conduta, enquanto elemento do fato típico, é talvez o estudo mais longo que nós faremos. Falamos de várias espécies de dolo. Deixei de tratar da distinção de dolo específico e dolo genérico. Hans Welser foi acusado de ter plagiado Nikolai Hartmann e a sua teoria tem por base Hartmann. Hartmann dizia que tudo que ocorre na natureza está dirigido a um fim. Portanto, isso é muito próximo de Welser, que diz que toda conduta é ação ou omissão humana dominada pela vontade e que gera um resultado jurídico criminal. Dominada, sempre dominada, portanto, todo dolo é específico. Não há dolo genérico. Os manuais, quando se referem ao dolo específico, que é um especial fim de agir inserido no tipo, dizem, é o especial fim de agir inserido no tipo, que é a descrição legal de um crime na lei, a descrição de um crime na lei, ou a descrição legal de um crime, é especial fim de agir ali inserido o dolo específico da doutrina tradicional. Ou seja, não consegue fugir do dolo específico como distinção do dolo genérico. Sequestrar alguém sem qualquer outra finalidade, artigo 148 do Código Penal, privar alguém de sua liberdade, esse é o dolo. Mas privar alguém para fins libidinosos é um dolo que qualifica. Privar para obter como pagamento um certo preço pelo resgate é extorsão mediante sequestro. Artigo 159 do Código Penal. Ou seja, nós vamos distinguir muitos crimes pelo especial fim de agir inserido no tipo, que é o dolo específico. Por mais que a doutrina manualesca queira dizer que não existe desde o finalismo. Dolo específico é, portanto, aquele fim de agir que está inserido no tipo, na descrição do crime na lei, que vai diferenciar de outro crime que tem um dolo genérico. Pois bem, disse a vocês que o nosso Código Penal estabelece que, no artigo 18, disse doloso o crime se o agente quis o resultado, teoria da vontade, ou assumiu o risco de produzi-lo, teoria do consentimento ou do assentimento. Inciso 2 do artigo 18 do Código Penal. Se não tiver vontade, se não assumir o risco de produzir, esse resultado advém por imprudência, imperícia ou negligência.
Isso é o que nós chamamos de modalidades de culpa. Culposo, se o agente não quis o resultado, não assumiu o resultado, mas o produziu por imprudência, por imperícia ou por negligência. Disse que a imprudência é o excesso, é a conduta temerária, é a coragem excessiva. A imperícia é a falta de habilidade e a negligência é a omissão. Na imperícia a pessoa age, na imprudência a pessoa age e na negligência ela deixa de agir. Veja, essa distinção não encontra mais base teórica lógica. Juarez Tavares e Juarez Cirino, que são os dois maiores criminalistas vivos no Brasil, não fazem mais a distinção também. Klaus Roxin não faz, Gwent Jacobs não faz essa distinção. É só Manualesca que o nosso código ainda mantém. E eu prefiro falar que a negligência, por abranger tudo, que é a omissão ao dever de cuidado, e aí na imprudência há uma omissão ao dever de cuidado, quem anda a 120 km por hora numa via em que a velocidade máxima de segurança é 60, está sendo negligente quanto ao dever de cuidado. Aquele que deliberadamente contraria a técnica, ainda que a conheça, e aí para mim é um conceito de imperícia, não importa, em tentar exercer uma atividade que não conhece, para mim pode ser aquele que mesmo conhecendo deliberadamente contraria a técnica, mas para concurso público a imperícia é a falta de conhecimento de uma determinada habilidade e mesmo assim tenta exercer. É a pessoa que, não sendo médico, cirurgião plástico, tenta exercer cirurgia plástica e aí ele é perito. Essas modalidades de pouco servem. A graduação da culpa em grave, média, leve, e no Código Penal Militar nós temos a levíssima, uma graduação que pode se levar em consideração por efeitos de dosimetria de pena, mas que pouco vamos mencionar. Vejam, falamos de modalidades de culpa: imprudência, imperícia, negligência, e tudo isso eu prefiro denominar de negligência, como omissão ao dever de cuidado. Mas nós temos que a negligência em sentido estrito é aquela que a pessoa não faz a previsão, mas há uma previsibilidade objetiva. O fato é previsível ao homem médio, que nunca existiu. A gente tenta encontrar entre o mais burro ser humano e o mais inteligente, o médio. O homem médio teria feito a previsão e se conduziria de outro modo. E nós temos a consciência de determinado risco, que trazemos uma negligência subjetiva. Então, a propriamente dita, ela é objetiva, enquanto que há uma negligência subjetiva.
Não vamos chamar ela de imprópria, porque a negligência imprópria é a do erro, o que vai ser tratado depois, muito depois. É lamentável que sejamos assim, cheios de tecnicismo para cobrarmos em concurso público. Mas saibam que a negligência consciente não se confunde com dolo eventual. Não podemos antecipar a consciência, antecipar para o momento dos fatos e acusar todo aquele que foi a um bar de carro. Ele sabia que se bebesse ia dirigir. Muitas vezes a pessoa foi até sem um propósito de não dirigir. Mas a gente sempre quer criar um dolo eventual naquele que está embriagado. Não é bem verdade. Também não é verdade que há dolo eventual naquele que dirige a 170, 200 km por hora, porque muitas vezes ele se cerca de cuidados e acredita na perícia dele para dizer não vai acontecer. Há o risco, mas não acontecerá. Estaremos diante de uma negligência consciente e não de uma negligência propriamente dita. A negligência propriamente dita se dá muitas vezes naquelas condutas profissionais habituais, no dia a dia, em que a gente sequer pensa na besteira que está fazendo. Mas o resultado é previsível e advém, e nós depois lamentamos muito por não termos pensado no que estávamos fazendo. Muito obrigado, até o próximo encontro.